Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Jus Conectando. A gente vai hoje continuar a nossa série que trata a respeito dos crimes contra a pessoa com deficiência. Hoje nós vamos estudar o crime de abandono de pessoa com deficiência e também o crime de apropriação de cartão de pessoa com deficiência. Vamos lá! Após a vinheta, a gente já começa. A gente vai tratar do artigo 90 da Lei Brasileira de Inclusão, que nos traz a seguinte redação: abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres. Pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, pessoal, qual seria a finalidade desse crime em questão? O que ele tem de diferente dos demais crimes? A finalidade dele aqui é a proteção da vida, do direito e do convívio familiar da pessoa com deficiência, assim como o tratamento igualitário. Aqui nós temos a seguinte linha de raciocínio. O objeto sobre o qual recai essa conduta é a pessoa com deficiência que foi abandonada. Por quê, pessoal? Imaginemos como uma situação constrangedora, uma situação vexatória, a pessoa com deficiência ficar largada, abandonada em outro lugar por seus familiares ou por qualquer pessoa que tenha obrigação para com ela. Então vejam, a conduta típica é abandonar. Você simplesmente vai deixar o desamparo, sem qualquer assistência, uma pessoa com deficiência. E isso deve ocorrer em hospitais, casas de saúde ou entidades de abrigo, casas de apoio. Só que deve existir entre os dois uma relação de obrigação. Você deve ter uma obrigação para com a pessoa com deficiência. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa de nome João. Ele tem uma cegueira de 100%. Ele não enxerga nada. Ele tem deficiência. Seus cuidadores vão e o abandonam em um hospital sem qualquer apoio e o deixam lá. É isso que eu estou falando. É esse tipo de crime. Então ele não se mistura com o crime de abandono de incapaz lá do Código Penal. É diferente. Quem que pode praticar este crime? Esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha obrigação para com a pessoa com deficiência. Se ela tem um vínculo de obrigação, seja um cuidador, seja um parente, mas qualquer pessoa que tenha obrigação para com a pessoa com deficiência. Basta que esse vínculo exista. Não importa se é pessoal, não importa se é profissional. E a vítima do crime, naturalmente, é a pessoa com deficiência. Lembrando que este abandono deve se dar na forma dolosa. A pessoa que abandona tem que ter a intenção de abandonar. Por que disso, Juliano? Porque se a pessoa que deixa a pessoa com deficiência lá no hospital, mas porque ela não tem condições de cuidar dela, ela não tinha o que fazer, ela não pratica o crime em questão. Ela pode sofrer outras implicações que não sejam criminais, mas o crime em questão ela não pratica. Lembrando que esse crime, gente, ele pode ser praticado das mais variadas formas. Por quê? Porque aqui nós temos o abandono de deixar na casa, o abandono de, por exemplo, simplesmente deixar de lado, mesmo que não seja você que prestou aquele socorro imediato ou que colocou na casa de saúde. Então, tudo isso pode ser praticado das mais variadas formas e todas elas podem implicar no crime em questão. Vou exemplificar. Vamos supor que João é pai de Maria que tem qualquer deficiência. Ele vai e faz o quê? Coloca ela numa casa de saúde e deixa lá sem pagar mensalidade. Simplesmente a abandona lá. Ele pratica o crime em questão? Sim. Simplesmente porque ele foi lá e não conseguiu prover o sustento daquela pessoa, abandonando-a lá por sua intenção.
Ah, beleza, Juliano, mas quais seriam as consequências, já que a pena deste crime não é tão alta? A consequência inicial é prisão em flagrante é possível, porque nós temos um crime superior a 2 anos, mas é possível também a liberação mediante fiança, uma vez que a pena é inferior a 4. Não vai caber a lei dos juizados especiais por uma razão muito simples. Quantidade de pena superior a 2 anos. O procedimento vai ser o procedimento sumário. Não cabe transação penal, justamente por conta da pena. E há uma pena de multa também como consequência. Uma das formas de estabilizar. Só que aí, pessoal, nós temos o caput que trata da situação de deixar em casa de abandono. Mas o parágrafo único traz um novo crime, uma conduta chamada equiparada, que quer dizer um novo crime, que nada mais é que, vamos ler, incorre nas mesmas penas aquele que não provém às necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei. Então vejam, o caput tratou de hospitais, casas de amparo. Agora vem o parágrafo único e trata no geral. No geral. Imagina a situação. Uma conduta equiparada nada mais é do que um crime igual ao outro. Ele é um crime da mesma forma, por isso que é equiparado. Só que aqui nós temos o quê? Uma obrigação maior. Uma obrigação que não decorre de um dever geral, decorre diretamente da lei ou por uma ordem judicial. Qual é a ideia básica aqui, gente? A ideia básica aqui é prover subsistência. Não é deixar a pessoa ao léu lá em uma casa de amparo, em um hospital, sem pagar mensalidades, deixando ela jogada ali. Não é essa a ideia. Então a diferença básica do parágrafo único para o caput está justamente aí. Não manter a dignidade e o sustento daquela pessoa com deficiência. Então vejam, ele é bem mais sério, ele é bem mais amplo. Não diria nem que é mais sério, ele é mais amplo. Vou exemplificar para ver se fica claro. Imagina um pai que deixa o filho com deficiência sem estudo. Ele simplesmente não liga, o filho está lá, ele tem um problema de saúde, e o filho está ali, mas ele não vai correr atrás dos direitos dos filhos, ele não vai brigar com a escola que não quer matriculá-lo, não quer ampará-lo, ele não vai procurar Ministério Público, ele não vai procurar polícia, simplesmente deixa o filho ali sem sustento, sem as obrigações básicas, ele está incorrendo no crime. Então vejam, os pais têm o dever legal de ir atrás. Não é tão simples assim, meu filho tem problema, não vou brigar, não vale a briga. Não, os pais têm obrigação. E não são só os pais, a gente vai ver abaixo. Mas eu falo de pais porque é muito mais comum, né? Os responsáveis, eles têm obrigação legal para com seus filhos. Então vejam, e não estou falando apenas de alimento. Eu falo de estudo, eu falo de manutenção básica, tratamento de saúde. Então os pais ou os responsáveis estão ali para manter aquela criança. Deixando claro, este crime ele é omissivo. Então os pais deixam de agir, os responsáveis deixam de agir e aí o crime acontece. Então esse não abrange a escola, esse não abrange o hospital, esse pega justamente o responsável que nada faz diante da violação dos direitos dos seus filhos, ou seus cuidados, aqueles que estão ali para ser cuidados. Então, entendam, é um crime necessariamente omissivo. Mas espera aí, existe a possibilidade do pai que não tem condição de correr atrás. Ele não tem instrução, ele não tem estrutura, ele não tem acesso. Pode acontecer. Pode acontecer. Aliás, a finalidade desse vídeo é justamente dar instrução. Dessa série de vídeos é dar instrução. Mas se o pai não tem acesso, se a mãe não tem acesso, se eles não têm essa possibilidade de conhecimento, neste caso ele não pratica crime. Por quê? Porque ele não tinha intenção de abandonar. Ele não tinha intenção de não prover. Tá claro? Espero que sim.
Então, quando o pai não tem a intenção e ele acaba por falha, quando a mãe o faz, quando o responsável o faz, ele não pratica o crime porque ele não queria praticar. Logo, é necessariamente doloso esse crime de abandono. Tu deixar de prover. Vamos lá, só para ficar claro, na mesma pena incorre aquele que deixa de prover as necessidades quando for obrigado por lei ou mandado. Mandado, leia-se, ordem judicial. Ah, mas Juliano, me explica isso direito. Imaginemos, pessoal, a seguinte situação. Eu vou e causo um acidente de trânsito e deixo a vítima paraplégica. Imagina que situação. Eu, além de ter a obrigação de cumprir cível, se eu vier descumprir a ordem judicial cível, eu vou ser responsabilizado criminalmente também porque eu deixei de prover o sustento daquela pessoa. Porque aí tem um mandado. O mandado é uma ordem judicial. Olha como é sério. Olha como essa questão da pessoa com deficiência e da sua proteção ganha novos contornos quando a gente estuda o parágrafo único desse crime. É uma situação totalmente inovadora. Porque além de não cumprir, eu vou responder criminal e civilmente. Mas por que desse excesso de zelo, Juliano? Porque nós temos uma pessoa com deficiência, que muitas das vezes não tem a menor condição de prover seu sustento ou se amparar. Mas quem tem a obrigação por lei de prover necessidades básicas? Os pais para com os filhos, desde que eles necessitem. Os avós e bisavós para com os netos. Está lá no artigo 1696 do Código Civil. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. Do mesmo modo, filhos e netos têm obrigação para com seus pais e seus avós, sempre que não houver pais ou avós que possam prestar os alimentos. Então olha que legal. Eles têm obrigação e também têm obrigação entre irmãos. Olha que interessante. Os irmãos têm obrigação quando não há ascendentes e nem descendentes. Está lá no artigo 1697 do Código Civil. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais, complementando com o artigo 1698. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não tiver condições de suportar o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas para integrar a lide. Vamos explicar isso daqui. Então eu tenho aqui um irmão que tem a obrigação de prestar alimentos. Aliás, um pai que tem a obrigação de prestar alimentos para o filho. Mas suponhamos que esse pai não consiga prestar. Vai ser chamado irmão. Então não é simples. E olha, se eu largo ao desamparo a pessoa com deficiência, eu vou responder criminalmente. Ah, Juliano, mas espera aí, a pessoa com deficiência ela tem direito ao LOAS, que é um benefício da assistência social para se sustentar. Ótimo. Ótimo. Se ela tem condição de se sustentar, não incorre no crime em questão. A pessoa tem condição de sustentar. Não é por isso que eu vou ter que pagar pensão. Não é esse o caso. O ponto é deixar de dar o suporte, deixar de dar assistência. Então não estou falando só de dinheiro aqui. Eu falo de todo o suporte necessário para que a pessoa com deficiência siga a sua vida. Imaginemos um pai que divorcia da mãe e abandona o filho. Dá só pensão. Mas ele esquece que o filho com deficiência vai precisar de suporte para toda a vida. Se ele deixa de prestar o suporte, ele pratica o crime. Olha que interessante. Então vejam, gente, o artigo de lei aqui ele é maravilhoso.
E ele vem trazer o complemento que nós precisávamos para proteger a pessoa com deficiência. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência, quando obrigado por lei ou mandado. Então, mães que estão com filhos com deficiência abandonados pelos pais, pais que têm filhos com deficiência abandonados pela mãe, que só paga a pensão, ele está incorrendo em crime. É só procurar a Justiça, a Polícia, Ministério Público que providências são tomadas. E é isso que eu quero que vocês entendam. A lei está aqui para proteger a pessoa com deficiência sob qualquer aspecto. Nós não temos aqui a ideia de só falar de dinheiro. Veja que o caput acaba ficando em segundo plano, tamanha a importância que nós temos aqui do parágrafo único. Abandonar em hospitais, casas de saúde, ótimo, tem a punição e tem que ter. Mas o parágrafo único traz um contorno totalmente novo, que é, não basta dar alimentos, não basta dar dinheiro, é preciso dar suporte. Um pai e uma mãe se divorciam um do outro, nunca de filhos. Então, se você se sente desamparada por parte do outro provedor que deveria tomar providências, procure a polícia. E ele vai aprender, conforme a lei penal, que há responsabilidades para isso. Estão entendendo a importância do vídeo? A importância de explicar os crimes para que todos nós possamos compreender? É isso que eu quero que todo mundo entenda. É isso que eu quero que todos percebam. Que a lei penal está ali. Embora seja difícil a redação para quem não é do direito, mas ela está ali para explicar e possibilitar. Possibilitar meios. É muito custoso para conseguir um direito. E quando consegue, deve exercê-lo. E muito bem exercido, por sinal. Pessoal, se você gostou, curta, dê seu like, compartilhe. Compartilhe inclusive com aquela pessoa que você sabe que tem um filho com deficiência e está desamparado. Que é pai, ou seja, é pai e mãe. E tem um pai que só paga a pensão e acha que faz muito porque dá 30% do salário mínimo para sustentar seu filho. Quando na verdade ele não faz nada. Ou ela. Também serve para a mãe. Esse vídeo ele tem função social, acima de tudo. E a ideia dessa série é promover função social. Então me ajude a difundir esse conteúdo. E quanto mais você difunde esse conteúdo, mais conhecimento a gente leva. Até a próxima. Fique com Deus.